mas eu queria que o professor Legendre me falasse um pouco sobre a situação atual do Líbano. Como é que está isso? Investigação lá sobre aquela explosão, parece que não progrediu. Aí grupos que seriam contra o Hezbollah acusam o Hezbollah. Houve, inclusive, protestos ali contra a atuação do juiz. Não por acaso, pessoas morreram ali, houve emboscada, pessoas morreram. Vamos passear pelo Líbano agora, professor. Não tem dúvida. E vou falar muita coisa do Líbano. Eu estive também no Líbano com muitas autoridades lá, fiz articulação com o Partido Comunista Libanês, né? Eles falam lá majoritariamente francês, né? O que facilita um pouco também minha vida. Meu árabe não é suficiente para, apesar de eu ter estudado na USP 2 anos e no Clube Holmes mais 2, ele não é suficiente. Mas veja, o Líbano saiu da órbita dos Estados Unidos, né? Aquela família Hariri, elas perderam o poder no Líbano. Então, hoje, o eixo da resistência, o arco de aliança lá é Irã, Iraque, Síria e Líbano. Comandante Farinas, você que é militar, nunca antes na história daquela região, uma divisão blindada, eu estou falando hipoteticamente, se ela sair de Teherã hoje, uma coluna de 200 tanques por terra, tanque só pode ser por terra, eles passam por Bagdá, eles passam por Damasco e passam por Beirute, nunca aconteceu isso, sem nenhuma interrupção eles poderiam passar. E sempre era assim, o Irã era do Shah, o Iraque era progressista, mas depois cai o Iraque e o Irã toma. Hoje os 4 estão alinhados. Não estou dizendo que seja simples, eles não conseguem. O Irã, o Líbano hoje está quase ingovernável, é um chamado Estado falido, né? Quebrado, saqueado, etc. Mas não está na órbita dos Estados Unidos. Ali pelos acordos de Taif, que estabeleceu a paz em 1995, né, famoso, eles criaram um modelo que só tem lá. Eu não conheço lugar nenhum no mundo, não sei se o Farinas ou o Anitta conhece. É um Estado confessional, é um parlamento confessional. As cotas são por religião. E são 17 confissões religiosas. O Partido Comunista não tem força no país, mas não tem parlamentar. Por quê? Porque para você candidatar, você tem que entrar em uma religião. Na vaga de uma religião. É um absurdo mas é o que existe. Apesar disso, e aí eles fizeram um acordo. O primeiro-ministro tem que ser sempre sunita, o presidente do parlamento tem que ser um xiita e o presidente do país um cristão maronita, né? Atualmente é o general Michel Aoun, né? Você veja como que é a política. Eu não sei se o Farinas conhece isso. Quando houve a volta dos exilados, né? O Michel Aoun estava exilado na França. Ele fazia oposição radical à Síria. Era anti-sírio. Mas aí ele desce no aeroporto de Damasco, ele olha para um lado, ele vê os Hariri, Estados Unidos e Israel. Ele olha para o lado de cá, ele vê a Síria, ele vê o Iraque, ele vê o Irã. Passou 15 anos atacando a Síria, ele faz aliança com a Síria. Olha que beleza. Quando o Luiz Carlos Prestes, vocês conhecem a história, isto é que é a compreensão O Luiz Carlos Prestes foi defendido por um advogado cristão, Sobral Pinto, que usou a lei de proteção aos animais, de tanto que ele sofreu lá na ditadura, naquele finalzinho. Saiu da cadeia. Foi bacana do Sobral Pinto. Isso, Heráclito de Fontoura de Sobral Pinto. O regime que entregou a Olga Benário para os nazistas, mas aí deram um golpe de Túlio. Góes Monteiro foi lá, você não vai ser candidato. Nós não vamos te prender, você vai lá para São Borja, fica quieto lá, mas você não vai ser candidato. E o Prestes foi para o palanque e defendemos Constituinte com Getúlio, é o queremismo. Isto é quando os líderes põem acima dos seus interesses e suas mágoas pessoais. Então o general Michel deu uma grande... E aí eles formaram a Aliança 8 de Março, que é o que governa, o que tem maioria no parlamento. Qual é esta aliança? Os cristãos, os xiitas do grupo AMA e o Hezbollah, que eles chamam de grupos terroristas, mas são hoje os que defendem o Líbano. Eu passei lá, fui 2 vezes para lá, você toma táxi, você fala com cristão, você fala com sunita. E aí, o Hezbollah é
querido, porque eles sabem, o exército libanês, vocês devem saber, eles têm limitações de armamentos. Então, o Hezbollah tem um poder de fogo para defender o país muito maior do que o exército libanês. Né? Então, o Hezbollah é muito querido. Esta aliança, eu acho que, até o momento, é inquebrantável. O país está quebrado, mas não está na órbita dos Estados Unidos. Qual a sua opinião sobre o que aconteceu no Porto de Beirute? Então, eu não sou adepto de teoria da conspiração, né? Mas aquilo lá não foi uma explosão assim, estava lá e tal, né? Muitas pessoas, especialistas, dizem que aquilo lá foi feito por agentes infiltrados aí do Mossad que fez explodir aquilo lá, né? Acabou o porto, destruiu metade de Beirute, morreram 400 pessoas, é impressionante aquilo lá, né? E o inquérito, que eu acompanhei de perto, ele não chega a nenhuma conclusão, meu amigo, entendeu? São forças muito poderosas que não querem saber a verdade que tem ali. Mas eu não vou arriscar aqui afirmar peremptoriamente que foi uma sabotagem. Não.